Dá um só comprimido para nós, por favor, né? Porque do jeito que eu me sentia, ou que eu sinto quando ele chega, não sei. Você pensa que não vai atravessar com outro dia. Peço ajuda a todos os doutores, todos os médicos, quando sempre vamos ao centro médico, para nos ajudarem e proteger a outra pessoa que tem outra doença e muito mais. Temos que bater portas de médicos ou de enfermeiros. Então essa é uma dificuldade tremenda que nós encontramos. Então nós estamos aqui para poder auxiliar tanto na questão de tratamento como na questão de prevenção. Por trás da dor e das histórias que já ouvimos, existe também a ciência. Neste episódio, vamos entender melhor como a doença falciforme surge, se transmite e entender o que significa carregar traços falciformes. Por trás das dores, existe uma explicação. Minha mãe me explicou que comecei a ter essa dor aos meus 6 meses. Quando comecei a crescer, sempre que me deu essa dor, eu não consigo levantar, que para mim é a cada banho, não consigo ficar de pé. E sempre que eu falo com minhas amigas pensam que é brincadeira. E eu me sinto muito mal, saudade do e-mail dela. Porque ela quando lhe falam que sabe. Anteriormente eu não sofria desta doença, mas desde 2022 sinto alguns sintomas que eu ouvia que sofrem as mesmas dores que eu já sinto, né? Então me desconfio que deve ser a mesma doença. O segredo está dentro de cada glóbulo vermelho. Falando da anemia de células falciformes, é uma doença, a doença mais frequente e comum hereditária que acomete os glóbulos vermelhos. Acomete os glóbulos vermelhos por quê? Porque é uma doença da hemoglobina. Há uma alteração a nível molecular da hemoglobina por uma substituição de alguns aminoácidos. Vamos tentar falar uma linguagem que as pessoas entendam. E isso faz com que, em certas condições desfavoráveis, despoletam aquilo que nós chamamos crises ou eventos agudos da doença. Dentre elas, as crises dolorosas, anemia, os olhos amarelados, o aumento do baço, pois temos muitos doentes com a barriga um pouco distendida. Sempre quando chega tempo do frio, começo a sentir dor nas articulações, não consigo levantar. Quando eu tento ir no quarto de banho, peço ajuda a minha irmã ou a minha mãe para me levar no quarto, ou no quarto de banho. Quando assim, tento comer, não aguento, peço ajuda e... Acho que calma. Como disse, que é uma doença que mutila, acarreta danos em condições desfavoráveis. Ele tem 2 braços. Tem um braço que acomete a hemoglobina, quer dizer, baixa os níveis de hemoglobina, aquilo que nós denominamos anemia. O doente pode morrer por falta de sangue. Desejo que essa doença saia do meu corpo e também que os doutores nos ajudam, que o governo nos ajuda, para todos que sentem essa doença. Peço a Deus também que nos ajuda. Quando me começou estas dores, eu já tive a primeira filha, que já fez 8 anos. E o ano passado concebi de novo, que esta aqui eu teve esse ano. Mas só para mim permanecer com essa bebê dentro da minha ventre, que foi mesmo muito difícil, rapaz, muitos balões de sono. Porque quando me chegava mesmo a dor, eu nem conseguia dormir, nem nada, nem levantar. Era mesmo muita dor. Aquela é uma dor que você sente quase todos os tipos de dor. No outro braço é
aquilo que nós falamos, os eventos agudos da doença, que é as crises dolorosas, dores nos membros, estamos a falar das pernas, os braços, inflamação dos dedos, inflamação das articulações, dor no peito, que é no tórax, e pode eventualmente também cursar na primeira década de vida os AVCs, que é aquilo que chamamos acidente vascular cerebrais. A anemia falciforme é mais que uma condição, é uma história genética. É muito complicado. É uma mãe que tem um filho falciforme, muito complicado, nem mais quando chega numa própria dor. Não, é difícil você ver uma criança de 12 anos não consegue levantar para ir à casa de banho. O professor lhe leva, lhe traz de novo lá no lugar para ficar, para comer, você não tem aquelas dores, você lhe vê a gritar toda a tarde, toda a manhã, de noite, você não consegue dormir. Ao lhe fazer massagem, você vê tipo a pessoa que estão lhe enforcar. Se for uma pessoa que está passando que não conhece, a pessoa que está a bater a criança, é muito doloroso, mas muito doloroso ter uma criança desse tipo. Afeta o crescimento. Só esta gama de manifestações, vimos que os doentes muitas das vezes ficam limitados. Provocando desgaste familiar, acarretando custos para além do ponto de vista psicoemocional. As famílias não estão bem, os doentes muito mais ainda. E qual é a mensagem que deixa para as tuas amigas que pensam que você está fingindo quando tem alguma dor? Que elas deixam de me abusar. Os sinais da anemia falciforme, isso variam em função da idade. O primeiro sinal que aparece aos 6 meses, e eu já consegui, porque nós temos doentes que desafiaram os livros, com 3 meses, 4 livros, 4 meses, é a inflamação do dorso das mãos e pé. Inflamação do dedo é o primeiro sinal. É o primeiro sinal que aparece nas crianças muito pequenas. Eu só quero dar um só comprimido para nós, por favor. Como o nome é anemia das células falciforme, não é? Um dos sinais é anemia. A criança está pálida, quer dizer, está falta de sangue. Okay. Podemos também encontrar nesses doentes os olhos amarelados. Okay. Não é? Os olhos amarelados é um dos sinais. A dor, voltando atrás, a dor pode simplesmente manifestar com uma dor de barriga, uma dor do peito, uma dor do dorso, ou seja, das costas. Temos que estar atento a esses sinais. A herança vem dos dois lados. Também, antes de eu crescer bem, né, eu sofri um acidente, mas que não é acidente, tipo de morte aqui, mas que me deixou muito admirada. Porque eu só caí da carteira da escola até ao chão, mas criou... É de onde veio para mim, partia-se o pé e o braço. Mas sempre que me faziam raio-x, não tem nada que partiu. Nem conseguiram me pôr no gesso, nem nada. E 6 meses dentro desse hospital aqui nos Carroios. Mas até data de hoje não entendo se eu quero, mas depois de eu crescer bem, sempre eu sinto-me muito desse jeito. Nós pedimos os dirigentes que estão a assistir, que apoiam esses jovens que deram essa iniciativa, e também nos apoiam mesmo a nós todos, que temos esses filhos falciformes. Não é fácil uma mãe sem trabalhar, um pai sem trabalhar, ter um filho falciforme para dar alimentação até chegar a 12 ou 13 anos, até 20 anos. É muito difícil. Há quem não chegar até os 5 e já se fora. Mas nós temos a bênção de Deus que estamos a ver nossos filhos a crescer. Nós pedimos apoio, muita força a todos
dirigem. O teste ou exame Gold Standard, né, que é o padrão ouro, é a eletroforese de hemoglobina, né? É um pouco mais simples. Mas também temos exames moleculares, são um pouco mais complexos, não é? Mas o Gold Standard é a eletroforese de hemoglobina, porque aí nós conseguimos ver não só o doente da anemia de células falciformes, mas também aqueles portadores da doença. Que não estão a fazer nada bem, que convém mesmo eles passarem a apoiar alguém que sente esse tipo de dores, porque não é uma dor normal. Rende, graças a Deus, você vendo aquela dor de noite até passar um outro dia. Porque do jeito que eu me sentia, ou que eu sinto quando ele chega, não sei. Você pensa que não vai atravessar por um outro dia. Dentro do tratamento ainda preventivo, hoje a revolução, e graças a Deus e graças aos cientistas, revolucionou o tratamento é o uso da hidroxiureia. Muito mais difícil que eu vivi com meu filho foi quando eu descobri que ele tinha falciforme. E quando eu descobri que ele tinha falciforme, eu estava a pensar que ele caiu assim, do tanque, fomos ao hospital, deram conta que não, o osso está fora do lugar, eles meteram no gesso. Fez 6 meses no gesso, mas quando tiraram a mesma coisa. Como descobriu a doença falciforme? Através de um dos filhos. Já na fase adulta, um dia destes, o menino ficou a chorar dentro de casa, com dores no corpo. Pensamos que fosse uma dor normal. Quando fomos descobrir, era a tal anemia falciforme. Foi assim que nós descobrimos. O curativo existe que é o transplante de medula óssea ou transplante de células tronco. São células muito progenitoras dos eritrócitos e por aí fora, que vai dar a síntese da hemoglobina. Se não, apenas 25% dos doentes no mundo por aí fora têm dadores compatíveis. Agora o doutor está me perguntando se já metemos gesso, como já endireitamos ossos, como é que está sempre fora do lugar? Meteram de novo outro gesso, fez de novo 6 meses de novo com gesso. Quando tiraram de novo, só piorou. Depois aquilo começou a inflamar até aqui assim. Quando disseram que não vamos meter mais o gesso, vamos furar, porque às vezes é um tumor. Furaram por aqui, aquilo só piorou. Meu filho está dificultado. Meu filho, o dedo não consegue esticar devidamente, cortou, rebentou aqui, rebentou também aqui, os ossos todos ficaram moídos, o dedo do meu filho ficaram assim, figurado. Nem sempre o portador sabe que é portador. Toda criança que nasce, a partir de 48 horas, ela precisa fazer o teste do pezinho. Para você que não conhece o teste do pezinho, para a gente explicar aqui em poucas palavras, objetivamente, ele é um teste onde são detectadas algumas doenças. Um grupo de doenças que são detectadas nesse teste podem levar a criança à deficiência intelectual. E outro grupo de doenças que são pesquisadas por esse teste podem prejudicar a qualidade de vida do ser humano. Então, esse teste ele tem o objetivo de detectar precocemente essas doenças para que não prejudique a vida do ser humano, seja por desenvolver deficiência intelectual ou prejudicar a sua qualidade de vida. Encaramos de uma forma tão impossível, né? Por quê? Porque é uma doença que nós não contávamos, por mim pelo menos, tão adulto, com 41 anos já a descobrir, necessariamente com aquela doença, não foi um bom agrado. Mas para o menino, necessariamente, era uma coisa de se esperar. Não como doença, né? Mas, como dizem, todo ser podia ter qualquer uma outra doença e descobrimos aquela doença. O traço falciforme não é uma doença, mas pode gerar. Bom, vamos falar então um pouco de traço falciforme, lembrando que é uma característica genética e a criança jamais vai desenvolver anemia falciforme, mesmo que seja ao longo do seu desenvolvimento. Tudo bem? Agora, gente, é importante nós entendermos o seguinte: se uma criança nasce com traço falciforme e os pais, tanto o pai e a mãe,
tiverem traço falciforme, na próxima gestação, se eles tiverem filhos, existe 25% de chance da criança desenvolver anemia falciforme, essa próxima gestação. Mas o meu filho consegue escrever normalmente, brinca normalmente com essas mãos, faz tudo o que ele quiser com essas mãos. Mas que ele facilita, que ele possibilita um pouco quando ele vai jogar mesmo, ele já não aguenta mais jogar devidamente. Quando o pai e a mãe carregam o traço, os riscos se multiplicam. Nesse primeiro slide, então, o que a gente entende? Se a mãe tem hemoglobina A e o pai tem hemoglobina A também, é 100% de chance de nascerem filhos normais, sem doença e sem traço falciforme. Agora, se um dos pais tem hemoglobina A e um dos pais tem o traço falciforme, eles querem ter outros filhos, é 50% de chance de nascerem filhos normais e 50% de nascerem filhos com traço falciforme. Lembrando que também a criança saudável, ela jamais vai desenvolver a doença. As maiores dificuldades que a família tem encontrado é quando esses meninos sentem dores no corpo, as percas de noite, não é? Os pais não dormem porque são mesmo crianças, tanta dor, e você como um cidadão que não conhece praticamente o tratamento, temos que bater portas de médicos ou de enfermeiros. Então essa é uma dificuldade tremenda que nós encontramos. Às vezes à noite, fora lá para as 23, 0 horas, e você não tem um fármaco para dar nessa criança, necessariamente essas são as dificuldades que nós encontramos. Agora olha só esse próximo slide. Se a criança, se o pai tem traço falciforme e a mãe também tem traço falciforme, o que nós devemos orientar, o que esses pais precisam saber? Eles querem ter filhos de novo? A próxima gestação então está comprometida, com 25% de chance de filhos sem traço, sem doenças, 50% de chance de desenvolver um filho com traço falciforme e 25% de chance de gerar um filho com anemia falciforme. Quando esse jogo, chego em casa, fico algumas horas, começo a sentir dor nas articulações, não consigo levantar. Como é que é o teu relacionamento com teus amigos? É bem, me tratam bem, também vou comer com eles. Eles sabem? Vocês sabem. O que é que você lhes fala? Lhes falo, não posso brincar sem muito tempo, porque sinto dor nas articulações. Vamos já que eu chego em casa, fico algumas horas, começo a sentir dor nas articulações, não consigo levantar. Se tiver já um pai com traço falciforme e se tiver uma mãe com anemia falciforme, ou ambos, ou trocando essa condição, ou seja, cada um, se um tem anemia falciforme e um tem traço falciforme, querem ter outros filhos, então olha só, 50% desenvolver uma criança com traço e 50% de chance da criança nascer com anemia falciforme. Agora, se ambos têm anemia falciforme, é 100% de gerarem filhos com anemia falciforme. Encontramos. Aprendi a saber lidar com esta mesma doença, não é? E gostaríamos que as famílias que têm crianças ou que tenham sofrido dessa doença, o que devem fazer? Cuidar das crianças, não darem comida muito seca, principalmente. Então, o que nós devemos fazer é saber tratar as crianças, saber controlar as crianças. Quando está a sentir essas dores, conforme a outra que já passou por aqui disse que temos tremendas dores de cabeça, quando a criança está a sentir dor de cabeça, devemos, levá-la imediatamente ao médico. Mas afinal, o que causa a anemia falciforme? A anemia falciforme é a doença, tem várias condições, tem vários sintomas e atrapalha muito a vida do ser humano. E traço falciforme é apenas uma característica genética onde a criança não vai desenvolver anemia falciforme. Peço ajuda a todos os doutores, todos os médicos, quando sempre vamos ao centro médico, para nos ajudarem e proteger a outra pessoa que tem outra doença e muito mais. Cuidar devidamente das crianças, principalmente as crianças. E digo mesmo na alimentação, esse é o primordial.
Nós somos uma associação voltada para auxiliar pessoas com anemia falciforme, sabendo que é uma doença que afeta muita gente aqui na população e muitos deles não têm como custear, não é, os tratamentos e as prevenções desta doença. Então nós estamos aqui para poder auxiliar tanto na questão de tratamento como na questão de prevenção. Tanto mais que tem gente, por exemplo, que padece da doença, mas não sabe. Então nós estamos aqui para auxiliar também na questão da informação e temos como objetivo principal ajudar pessoas que possuem a doença e são desfavorecidas, tanto em termos de conhecimento ou mesmo em condições financeiras. O conhecimento traz consciência, mas são as vozes das pessoas que dão vida a esta realidade.